sabe que, de um modo geral, as enfermidades e até mesmo a própria morte são fruto da queda. Não sei se você já ouviu gente que não crê em Deus, ateus e tal, argumentarem assim, mas se Deus existe, por que existe tanta violência no mundo? Por que tantas crianças morrem de fome na África? Quando, na verdade, Deus é o Criador que colocou alimento de sobra no mundo. Então, o problema não está nele, a provisão já veio, ela já existe. Não existe falta de alimentos no mundo. O que existe é o homem, na sua ganância, na sua, enfim, injustiça pecaminosa, colocar isso em prática. Então, o grande ponto que a Bíblia coloca é que o problema do sofrimento, da enfermidade, até mesmo da morte no mundo hoje, não é um problema causado por Deus, é um problema causado pelo homem que resolveu se voltar contra Deus, que vive uma vida de rebeldia contra Deus. E nesse sentido, é verdade dizer também que nós, de algum modo, estamos afetados por isso. É verdade dizer que o pecado afetou tanto o problema físico no mundo, enfermidades, enfim, uma série de problemas de violência, como afetou principalmente a nossa alma. O mesmo problema que gera enfermidades, a mesma origem das enfermidades, das doenças no mundo hoje, é a origem da nossa alma adoecida pelo pecado. A mesma coisa, ou seja, o pecado é que trouxe toda essa desgraça, toda essa devastação, e o homem sim é responsável. A origem dessas coisas é uma origem comum. Por isso que Jesus, às vezes, quando curava alguém, dizia assim, vai em paz, a tua fé te salvou. Como assim a tua fé te salvou? Ele curou um paralítico e disse que a fé dele tinha salvado ele. Mas a verdade é porque a origem das coisas está junto e o projeto de conserto também vem junto no mesmo pacote. É isso que o exemplo de Jesus, com as curas que ele fez no mundo, mostra para a gente. Jesus não queria simplesmente vir aqui como uma espécie de curandeiro e falar, olha só, como Deus é poderoso, ele pode curar. E aí ele curaria algumas pessoas, essas pessoas que tiveram o privilégio de viver durante os 3 anos e pouco de ministério de Jesus, foram curadas, e aí Jesus ressuscitou, morreu, ressuscitou e acabou, não tem mais ninguém sendo curado. Não é isso, na verdade, o sentido por trás da vocação de Jesus como alguém que curava é muito maior. O que ele queria dizer é que, olha, se por um lado o homem desgraçou tudo, eu quero reverter tudo isso. Eu quero redimir, eu quero consertar, eu quero reparar os danos do pecado. E eu vim para isso. E eu estou fazendo aqui essas curas para vocês verem que os efeitos mais irremediáveis, os efeitos mais incorrigíveis do pecado, como enfermidades físicas, cegueira, paralisia, eu estou revertendo, para dizer assim, que todo o poder destrutivo do pecado, pela ação do poder de Deus, não são nada. Amém? Amém, gente? Vamos lá, então, Marcos 8, 22. Olha o texto aí que conta mais um caso desses. Eles foram para Betsaida e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos, Jesus perguntou, você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse, vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então seus olhos foram abertos e sua vista lhe foi restaurada. E ele via tudo claramente. Jesus mandou para casa dizendo, não entre no povoado. Então esse texto ele é curioso por algumas razões. É interessante que a gente sabe que o Evangelho de Marcos foi o primeiro a ser escrito. A tradição mostra isso. E esse texto ele só tem em Marcos. A impressão que dá é que João e Lucas, por exemplo, que usaram Marcos para compor o evangelho deles, falaram, pô, esse relato aqui vamos deixar de fora. Porque essa história de Jesus cuspir no olho do cara ficou um pouco esquisita, né? A impressão que dá é essa. Por que não entrou? Enfim,
é um dos pouquíssimos, talvez o único texto de Marcos, um dos poucos trechos de Marcos que não estão também em Lucas ou em Mateus. E aí, gente, Jesus cospe em alguém. Jesus cospe. Jesus nunca tinha cuspido em ninguém. Por isso que existe uma igreja por aí chamada Igreja do Cuspe de Cristo. Agora você entendeu, tá vendo? Up também é cultura, tá vendo? Você nunca entendeu o porquê, o pessoal usou aí Igreja do Cuspe de Cristo. Não vai sair por aí cuspindo nos outros, tá, gente? Nem que seja para orar, para curar, não faz isso, porque o seu cuspe não é o de Cristo, tá? Então, o que essa história dessa diferença dessa cura mostra para a gente é que Deus não trata o ser humano em série. Deus trata de modo particular. Cada cura que ele fez uma coisa tremenda, extraordinária naquele momento ali, de formas diferentes. Ele agiu de formas diferentes. Isso é tremendo. Deus não trata com você como se você estivesse numa linha de produção. Ele trata com você particularmente. E uma outra característica desse texto é que ele curou em etapas. Ou seja, não foi uma cura papum, né? Orou, está curado, como todas as outras de Jesus. Foi a única cura que foi feita em 2 etapas. Jesus 2 vezes agiu com aquele cuspe ali, 2 vezes orou, enfim, 2 vezes impor as mãos. Qual é a razão disso? Será que Deus não tinha poder para curar da primeira? Na verdade, a gente vai tentar entender o que Jesus queria mostrar para a gente com essa cura tão diferente. A verdade, gente, é que todos nós, em alguma medida, somos cegos pelo pecado. Poxa, mas eu já entreguei minha vida para Jesus, é verdade. Mas a gente ainda tem uma natureza pecaminosa. Então, o potencial para cegueira está presente aqui. Embora você já consiga enxergar a revelação do que Jesus fez na cruz por você, o projeto redentivo dele, o fato de que ele tem um projeto para consertar o que está errado, e esse projeto não é só aqui no mundo, não é só nesse corpo, não é só nessa história, é um projeto eterno. Embora você já conheça essas coisas, é possível que você ainda assim se deixe enganar pelo seu coração desesperadamente corrupto. É possível que você, de algum modo, tenha atitudes como um cego. Mas o homem sem Deus, de um modo geral, ele é totalmente cego e tapado. É isso que Paulo fala em 1 Coríntios 2. Fala assim, quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Quem não tem o Espírito de Deus é cego para a verdade. Não consegue entender as coisas espirituais, não consegue entender o que um grupo de jovens e adolescentes como vocês estão fazendo numa sexta-noite, adorando a um Deus que vocês não veem. Isso é loucura. Dizendo que vocês amam Ele porque Ele morreu numa cruz humilhado por vocês. Que coisa é essa? Racionalmente, humanamente falando, vocês estão seguindo uma história totalmente sem pé nem cabeça. Mas a palavra diz que o Evangelho é poder de Deus para a salvação de quem? De todo aquele que crê. E a gente sabe que a gente consegue enxergar essas coisas, essa verdade. Mas a verdade é que mesmo nós que nascemos de novo, que conseguimos enxergar a verdade do Evangelho, podemos sim cair num processo de dessensibilização, de perder a capacidade de enxergar as coisas como elas de fato são, de enxergar e encarar a verdade. E mesmo nós ainda podemos nos enganar, ainda podemos agir obstinados, ainda podemos cair na nossa própria teimosia, ainda podemos nos deixar levar por maus costumes, por más companhias, ainda podemos viver uma vida incoerente, uma coisa na igreja, outra coisa em casa, na relação com os pais. Ainda podemos viver esse tipo de situação cega em que eu estou lá na igreja adorando e dançando na presença de Deus, mas o namoro está todo errado, está só afastando de Deus. A gente pode, embora já conheça a verdade básica, já tenha visto aquilo que Deus tirou a escama dos nossos olhos para a gente enxergar o que Jesus fez por nós na cruz e o tanto de miserável que a gente pode ainda cair nesse tipo de erro. Por que é, então, que algumas pessoas podem ouvir falar de Jesus por anos, mas serem duros a ponto de não obterem cura?
e continuarem cegos. E por que foi que aquele homem, naquele momento, foi curado? Eu consigo enxergar algumas razões aqui, eu queria que você tentasse guardar essas razões da cura dele comigo. Primeiro, ele foi curado porque ele sabia que ele era doente, ele sabia que ele precisava de cura. E essa é uma consciência que eu não sei se todos têm. E essa consciência de cura, é óbvio, levou ele aos próximos passos de um processo de cura. A cura acontece, primeiro, quando a gente anda em boas companhias. Ele sabia que ele era enfermo, ele sabia que aquilo era um transtorno na vida dele, e ele tinha pessoas que eram bênção na vida dele. E ele estava na companhia das pessoas corretas. Diz o verso 22, algumas pessoas trouxeram cego a Jesus. Quem são essas pessoas que estão levando o enfermo, o doente, o cego, até Jesus? São as pessoas que estão preocupadas com o cego. São as pessoas que amam o cego. São as pessoas que se compadecem de quem está sofrendo por causa da doença. Quem é que um dia te chamou para vir aqui no UP? Alguém que não gosta de você? Quem é que te chamou para vir para a igreja? Teu pai, tua mãe, teu amigo, não sei, mas com certeza foi gente que te ama. Gente que quer te levar ao lugar de cura. Gente que quer ver a sua vida mudada para melhor. Gente que quer ver você enxergando a verdade, que quer tirar a tapa do seu olho, que quer ser usado por Deus na sua vida, para o seu bem. E aí, gente, hoje em dia a gente pode encontrar gente aí que vai apoiar a gente em qualquer coisa que a gente falar, em qualquer bobagem que você possa pensar e falar, vai ter gente que vai te seguir e vai dar like. Você pode falar a maior asneira do mundo no Instagram, por exemplo, botar lá uma publicação totalmente absurda, vai ter gente que vai achar legal e vai dar like. Ou então você, sei lá, cria uma heresia qualquer, vai ter seguidor essa heresia. A prova está aí. Eu não preciso ir muito longe para você ver todo tipo de absurdo obtendo seguidores e likes. Porque o homem está confuso, a visão dele está turva, ele está cego para a verdade. Então ele não encara a verdade. Agora, esse homem vivia numa cidade que tinha um monte de gente para influenciar ele mal. Betsaida, o próprio Jesus diz, lá em Lucas 10, que era uma cidade incrédula. Jesus fala assim, ó, ai de você, Betsaida, porque se em Sodoma e Gomorra tivessem sido realizados os milagres que eu realizei aí, eles teriam se arrependido e vocês não. Então, Betsaida, aos olhos de Jesus, era um povoado extremamente incrédulo, resistente à fé, resistente à pregação do evangelho. Eram gente tão endurecida de coração, que sabe o que Jesus faz antes de operar o milagre? Jesus pega aquele homem pela mão e carrega aquele cego para fora do povoado. É isso que o texto fala, verso 23. Ele tomou ele pela mão e carregou ele para fora. Vamos tirar ele desse ambiente. Esse ambiente desse povoado se tornou um ambiente tóxico. As companhias que ele pode ter aqui e a influência negativa que ele pode sofrer nesse lugar podem bloquear a fé dele, a ponto de ele não acreditar na real possibilidade da cura. Eu tenho que tirar ele daqui. Esse lugar está fazendo mal para ele. E Jesus, então, tira aquele homem de lá, porque Jesus amava aquele homem. Será que você pode dizer que você está escolhendo as companhias certas? As pessoas que estão te levando para o lugar de cura, as pessoas que estão te influenciando aí para o lugar de celebração da carne, do pecado, do que é imundo, do que afasta de Deus, ou você está escolhendo a amizade das pessoas que estão te levando para perto de Deus? Eu lembro que quando eu me converti, eu tinha a idade de alguns de vocês e eu falei assim, não, eu preciso continuar com meus amigos, não é? Porque aí eu vou alcançar eles para Jesus. Mas aí o que eu percebi no início da minha caminhada com Jesus é que eu não estava conseguindo influenciar eles em nada. Eu estava sendo influenciado. E aí, 5 anos depois da minha conversão, mais ou menos,
eu estava já no seminário, seminarista, já era seminarista da Oceânica, lá na sede antiga, mais ou menos lá pelos idos de 2000. E aí um grupo de amigos me chamou para ir acampar, Praia do Sono, lá perto de Trindade, pegar onda e tal, 4 dias ali acampado. Eu falei, pô, tem que ir lá, eu tenho que ser missionário, agora eu sou seminarista, né, Clovinho? Agora eu vou mostrar Jesus para eles, eu vou impactar a vida deles. E o que aconteceu foram 4 dias ali com 12 cabeças, todo mundo fumando maconha, menos eu. E a verdade é que, quando eu voltei, teve gente comentando na igreja, pô, Jesus, eu soube que você estava queimando fumo com a galera lá na Praia do Sono. Falei, meu Deus do céu, não adianta ter boa intenção, não adianta querer estar ali na roda dos pecadores e fazer diferença, porque não adianta. Os caras estavam tão doidões que eles nem já conseguiram me ver ali, né, ali fumando junto com eles. Né? E aí isso ficou entre mim, o Pai, o Espírito Santo, Jesus, né, essa verdade de que eu não fumei com eles. Eu conversei com a mãe de um deles que conversou comigo, né, e depois. Mas, enfim, para dizer, gente, que essa é a verdade. Não adianta você querer estar lá, eu vou estar lá em Betsaida, porque Betsaida, pô, eu vou fazer diferença lá. E tem hora que Jesus fala assim, cara, deixa eles aí, eles sacode a poeira da sandália e sai desse meio, entendeu? Vai para fora. E é interessante que no final da história Jesus até fala, ó, não volta para lá. Vai direto para casa, não entra nesse povoado mais. Entende como Jesus, às vezes, quer tirar a gente do ambiente que é tóxico, que influencia mal a gente. Às vezes as pessoas perguntam, né? A gente que é crente pode ir em shows? Depende. Você vai fazer o que lá? Vou assistir um show. Assistir um show não é problema nenhum, evento cultural, dependendo do show, óbvio, né? Mas o que mais? Só isso? Não, só isso. Aí tudo bem. Mas, pô, vou lá, mas o ambiente é pesadão, droga, zoeira, pegação. Cara, você vai fazer o quê num ambiente de celebração do pecado, entendeu? Então, pô, evento cultural é legal, mas o ambiente em que, pô, aquilo é espiritualmente carregado, pesado, ali, negativo, e, sobretudo, que te influencia aquilo, se você não está preparado para enfrentar aquilo, não vai ser produtivo, né? Então, compra o ingresso do show do Hillsong United, que vai ser no dia 14 de novembro, ali no Quilômetro de Vantagem Hall. Não que eu já tenha comprado, e não que eu vá junto com a Marina, e estou ansioso para isso. Não. Eu ganhei, olha como é que Deus faz as coisas. Eu nem tinha como comprar, agora eu ganhei. Então, gente, estou brincando aqui, a ideia não é fazer essa separação. Eu gosto também de várias bandas seculares, eu iria tranquilo. Só não vou em mais show, até secular, porque eu não tenho dinheiro mesmo. Depois que vocês tiverem filho, pagarem escola, vocês vão saber o que é isso. Então, essa que é a verdade, gente. Entendeu? Jesus, às vezes, está querendo que você saia desse meio. Cara, para um pouco. Essa influência não está sendo boa. Sai um pouco desse meio. Esse meio não está sendo legal para você. Esse meio está te levando para um caminho de cegueira, de não conseguir enxergar. Eles eram céticos e duros de coração. Agora, ele tinha amigos que pegaram ele e levaram ele até Jesus. Eles tinham amigos que falavam a verdade para eles. As pessoas hoje têm pavor da verdade, porque a verdade é relativa, né? Essa é a palavra de moda do momento, né? No pensamento secular aí. A verdade é relativa. Pô, você segue Jesus, legal, eu sigo Buda, né? Eu sigo Confúcio, sei lá, eu tenho minha filosofia zen. Pô, legal, cada um se mantém com a sua aí, porque a verdade, afinal de contas, é relativa, todos os caminhos levam a Deus. Nada mais contrário ao que Jesus ensinou. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O caminho é um só, é exclusivo. O compromisso que Deus exige lá nos 10 mandamentos é não adorarás a nenhum outro Deus, só a mim. O ciúme de Deus, como os teólogos falam, não é? É um ciúme zeloso. Não porque ele não queira concorrência, mas porque ele sabe, mais do que ninguém, que todos os outros são falsos e são uma estratégia para arruinar a sua vida. São estratégias de Satanás na sua vida. Então, cola em gente que te leva até a cura. Deus usa invariavelmente pessoas para isso. Cola em pessoas, e isso inclui também namoro. Muita gente querendo namorar, gente namorando. Cara,
namoro tem que vigiar muito. Esse namoro está sendo uma bênção, está te aproximando, está te levando, te desafiando na sua vida cristã, amém. Senão pula fora. Então essa foi a primeira questão chave para a cura daquele cara. Ele estava nas companhias corretas. E essa vai ser a estratégia chave de Deus para te fazer enxergar coisas que você não estava enxergando até então. Coisa boa é a gente ter gente que é sincera com a gente. Eu adoro gente sincera. Né? Esses dias eu ouvi gente que falar adoro errado, né? Poxa, adorar só a Deus. Mas é óbvio, gente, ganhou outro sentido, né, Clóvis? Professor de redação, de interpretação de texto. A palavra adoro ganhou outro sentido. Mas, enfim, eu gosto muito de gente sincera. Eu prefiro um cara, às vezes, grosso, mas sincero, verdadeiro, autêntico, do que uma pessoa super polida, educada e falsa. Não sei se você pensa junto comigo assim. E a verdade é que os verdadeiros amigos não são aqueles que vão concordar com tudo que a gente fala, que vão rir de todas as nossas piadas. O verdadeiro amigo, às vezes, você vai fazer uma piada, ele vai fechar a cara e vai falar, cara, que piada é essa? Piada racista? Piada preconceituosa? Piada suja? Indecente, imoral? Isso é um amigo de verdade, cara. Se você está colado com a verdade, quer ouvir a verdade na lata, cara, amém. Você vai procurar verdadeiros amigos que vão te ajudar nessa caminhada. Então, esse é um primeiro ponto. Você quer enxergar direito? Procure as amizades verdadeiras. Segundo, esse toque de Jesus que cura acontece a partir de um processo. Então, esse processo teve 4 etapas. A primeira delas a gente falou agora, né? As pessoas trouxeram o cego até Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Senhor, por favor, toca nele. A gente intercede por ele. Faz a tua obra na vida dele. Segundo, ele toma o cego pela mão e leva para fora do povoado. Segundo passo nesse processo. Depois, ele cospe nos olhos dele, impõe as mãos. Só que aí ele não consegue enxergar tudo. Ele enxerga a sua parte. A cura ainda não havia sido obtida. Ele já consegue enxergar alguma coisa. Jesus já mostrava o poder dele. E talvez aquele homem, naquele ponto, pudesse dizer assim, olha, eu estou satisfeito, porque eu não enxergava nada. E agora eu estou pelo menos vendo os homens se aproximando, se movimentando, mas eu não consigo discernir se é uma árvore ou um homem. Eu estou vendo alguma coisa. E ele podia sair dali correndo, se alegrando e ir embora para longe de Jesus. Mas aí Jesus coloca as mãos de novo sobre o homem e os olhos dele finalmente são abertos. A Bíblia não explica por que Jesus decidiu curar em 2 etapas. Não explica por que, nesse caso, Jesus submeteu ele a um processo de 2 etapas aqui. Mas o fato é, irmãos, que algumas coisas na nossa caminhada com Deus vão ser enxergadas de uma hora para outra. Mas tem coisas que levam tempo. Talvez tenha sido essa a mensagem mais importante de Jesus para a gente aqui. Que toca todos nós aqui. Talvez eu e você consigamos enxergar um monte de coisa que a gente não enxergava antes. Caramba, eu não via nada. Agora eu estou vendo homens como árvores. Mas Deus está falando assim, eu não quero que você enxergue algumas coisas. Eu quero que você enxergue perfeitamente. E esse enxergar perfeitamente é um processo que começa no momento da sua conversão e só acaba no último dia da sua vida. Então, todos nós que estamos aqui nessa noite, estamos dentro desse processo. Amém, gente? Em que a gente está enxergando cada vez mais. A ideia bíblica clara é a vida cristã precisa acontecer dentro de um processo que leve até um progresso. Tem gente que pode estar nesse processo, mas não está progredindo. Entendeu? Já conseguiu enxergar alguma coisa, mas parou, estagnou. Tá bom. Você está no optou, você vai sexta, vou. O que você está fazendo lá? Nada. Eu sento e fico tentando aprender as músicas. Quando, na verdade, Deus quer que você sonhe com o seu amigo de oração, com alcançar o coração dele. Deus quer que você se envolva ministerialmente com, sei lá, o Ministério de Comunicação, serviço da igreja, kids. Deus quer que você se ofereça mais, que você mergulhe numa intimidade maior com Ele. Você está satisfeito com a sua frequência à igreja? Uma vez por mês você pega a Bíblia, dá uma folheada. Mas Deus quer que você entre naquela jornada de ler a Bíblia todo um ano, que você leve ela a sério. Deus quer te ajudar a enxergar as coisas com mais clareza.
mas você se acomodou no primeiro passo, entende? Isso pode acontecer com a gente. E a gente fica meio que cego, achando que está vendo tudo. Quando a vida cristã exige de nós um crescente amadurecimento e progresso. Olha o que Paulo fala aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4:1. Já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus e, de fato, assim vocês estão procedendo. Agora, pedimos e exortamos a vocês no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais. Paulo tinha plantado a igreja de Tessalônica, ele fica feliz por saber que a igreja estava firme, que ela estava procedendo de forma correta, que estava aprendendo, que estava amadurecendo, e ele fala: agora eu te peço e exorto você, igreja de Tessalônica, Jonatas, João, Maria, que você cresça nisso cada vez mais, que você não se acomode, que você não ache que está tudo bem, que está de boa, não está, tem mais que ele quer te mostrar. Entendeu, Jonatas? A palavra diz: a vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. O caminho de quem anda com Deus é um caminho que vai cada vez mais clareando, até que tudo se torne claro e límpido. E esse processo, gente, é um processo de todo dia para o resto da vida. É interessante que essa ideia de um progresso, né, que o próprio Deus se manifestou de forma progressiva na Bíblia. Não sei se você já observou isso, conseguiu entender isso na Bíblia, mas a própria revelação de Deus na Bíblia, ela é progressiva. Você vê, por exemplo, lá em Gênesis, não é? Deus faz uma aliança com Adão, um pacto das obras ali, olha, você não pode comer daquele fruto, aí Adão vai lá e cai. Aí Deus vai e expande um pouco mais a revelação dele em Noé, a Arca da Aliança, faz uma aliança de não mais formatar, não mais resetar a humanidade, não mais dizimar através de dilúvio ou coisa parecida. Aí depois Deus faz uma aliança com Abraão e com a descendência dele e faz surgir um povo dele no mundo. E aí os patriarcas, a gente aprende um monte de coisa, e aí depois vem Moisés com a lei. E a gente aprende muito com a lei, Deus revela o caráter dele. Até Moisés, talvez a humanidade não tivesse preparada, a humanidade caída não estava preparada para assimilar o caráter de Deus. E Deus finalmente revela o caráter dele na lei. E aí, diz a palavra, que quando chega a plenitude dos tempos, vem Jesus. E ele põe um ponto final na revelação. Por isso que a gente não crê que desde Jesus para cá, desde os apóstolos, haja mais nada para ser revelado. Porque a própria Bíblia diz que ele foi pleno na sua revelação. Ele revelou 100% de tudo que o homem precisa saber para caminhar com Deus. Ah, mas a Bíblia tem todas as respostas. Então, não tem. Tem um monte de respostas que a Bíblia não tem. Mas ela tem todas as respostas que você e eu precisamos para caminhar com Deus. Jesus, então, é esse que vem e põe esse ponto final. Ele se revela, e revela Deus, encarna. E a gente vê Deus encarnado nele. E a palavra diz que aqueles rituais cerimoniais da antiga aliança eram apenas sombra do que haveria de vir, de Jesus. E Jesus vem, então ninguém está mais na sombra, todo mundo enxerga. Ou seja, há uma questão de progressão também na revelação. Isso quer dizer que nós não devemos nos contentar com o que mudou até aqui. A ideia de progressão é essa, não se conformar. O cristão nunca se conforma. A gente está no meio de um processo e a gente tem que querer enxergar cada vez com mais clareza. E segundo, pode ser que você não esteja enxergando tudo o que Deus tem para você. Você já viu aquele ditado, o bom é inimigo do ótimo? Ah, tá bom já. Você está perdendo o ótimo de Deus. Tem muita gente que começa a namorar, né, o bom, a boa, e acaba deixando de conhecer o ótimo e a ótima porque se precipitou no impulso. O excelente é inimigo do perfeito. E eu e você, gente, fomos chamados e comissionados pelo próprio Jesus a buscar nada menos do que a perfeição. Sabia disso? Olha o imperativo de Jesus em Mateus 5:48. Sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Quem foi que mandou a gente ser perfeito? Jesus. Gente, a gente vai alcançar a perfeição nesse mundo?
A gente sabe que nós não vamos alcançar a perfeição desse mundo, mas o cristão é alguém sempre determinado a buscar a perfeição. E se a gente abandona a busca por perfeição, a gente perdeu o referencial de Cristo. A gente deixou de ser discípulo de Cristo. Discípulo é alguém que segue, alguém que caminha atrás dele, que imita ele. Não é? Se eu falo, eu sou discípulo de Cristo, eu sou imitador de Jesus, eu estou em busca da perfeição. E eu nunca me conformo com as minhas imperfeições. Você sabe por que a gente é tão crítico? Já viu? A galera é crítica pra caramba, né? Sabe por quê? Que a gente faz muito mais crítica do que elogio. Tem uma razão para isso. É porque a gente não foi criado para o defeito, para o erro. A gente não suporta o que está errado. A gente fica incomodado tremendamente com isso. A gente foi criado para a perfeição. Você e eu fomos criados para a perfeição. Por isso não faz sentido nenhum, na lógica de Jesus, a gente viver conformado com a imperfeição. Ah, é assim mesmo, deixa rolar. Eu sou assim mesmo, nasci assim, vou morrer assim. Não, em Jesus eu preciso buscar, perseguir a perfeição. Esse processo na Bíblia chama de santificação. E olha o que Paulo fala em 2 Coríntios 3, e todos nós, falando sobre esse progresso, que com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Amém, gente? Amém, gente? Todos nós, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, estamos sendo transformados cada vez mais, com glória cada vez maior. Será que você pode dizer isso da sua própria vida? Cara, o que Paulo falou se aplica à minha vida. Eu estou sendo transformado com glória cada vez maior. Pô, coisas que eu não tinha experimentado até então, essa semana eu experimentei. Eu estou cada vez mais maravilhado, cada vez mais a minha vida reflete a glória de Deus, o caráter santo de Deus. O processo que ele começou em nós tem que progredir até a cura total, até que a gente enxergue 100% da verdade a nosso respeito. Não aceite nada menos do que isso. Então, em segundo lugar aqui, a cura pode acontecer a partir de um processo. Não fuja desse processo, encare ele, leve ele até o fim. Terceiro e último ponto aqui, o toque do Senhor. O segundo toque do Senhor representa a nova criação. Jesus cospe nos olhos do homem. Em João, capítulo 9, Jesus já tinha feito o seguinte, ele cuspiu na terra, pegou da terra, fez uma laminha com a terra e colocou no olho do cara, para curar a cegueira dele. Jesus já tinha feito uma coisa parecida, e agora ele não usa mais a terra, ele só cospe mesmo. Nas duas situações, na verdade, o que os intérpretes dizem é que Jesus estava revelando o seu caráter como criador. A gente sabe que o corpo humano tem mais de 70% de água. Então, a saliva tem propriedades analgésicas enfim, antibacterianas, né? Que é falar que enfim, deixa para lá. Falar de cuspe a gente se atrapalha todo, né? Mas o ponto, irmãos, que os dois textos revelam é que o que Jesus estava fazendo ali é o seguinte, falando, olha, eu sou o Criador. João capítulo 1, verso 1, diz, né? No princípio, Jesus estava com Deus. Ele sempre esteve. Ele é Criador. E o que Jesus está fazendo é revelar o fato de que ele não só estava executando o seu ministério terreno, mas ele era co-criador com o Pai. E esse mesmo Criador estava exercendo o poder de recriar um olho onde já não existia mais olho. Entende? O que Jesus está falando é o seguinte, olha, não importa a desgraça que tenha vindo sobre a sua vida por causa do pecado. Eu sou o Criador. Você entendeu agora quem eu sou? Eu sou aquele que pega um olho defeituoso, ou ausência de um olho, e cria um olho do nada, com cuspe, como Deus pegou da terra e criou o homem. Eu estou fazendo isso para mostrar que aquele diante de quem vocês estão, sobre quem vocês estão cantando aqui toda sexta-feira, é alguém
para quem não tem impossíveis. Não interessa o que você está vivendo, o que é o motivo de peso, de vergonha para você. Não interessa o drama que você esteja vivendo, aquilo que te entristece diante de Deus, o pecado que esteja adoecendo a sua alma. Não interessa nem mesmo se você já morreu, se a sua alma por dentro já se acabou. O que ele está falando é que eu posso recriar uma alma do nada. Eu posso reconstruir até um corpo. Eu posso operar o milagre de uma nova criação. 2 Coríntios 5, 17, Paulo diz assim: se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Entendeu que o que Paulo está dizendo é que Jesus estabelece um marco na nossa vida, em que, a partir daquele momento, nós não somos mais aquela criação falha, destruída, limitada, mas agora nós somos uma nova criação. Nós somos uma nova criatura. Nós enxergamos tudo diferente. E as coisas que eram impossíveis de serem mudadas em nós, pelo poder de Deus, podem ser mudados. Em traços da personalidade, como orgulho, arrogância, vaidade. A psicologia vai dizer que tudo isso é traço da personalidade. Mas o Evangelho diz que essas coisas são pecados passíveis do toque do Senhor para serem tratadas e curadas e você ser uma nova criação. Amém? É essa a lição que esse texto traz para nós, irmãos. Não importa se o pecado cegou a sua visão, aleijou a sua alma ou até mesmo te matou por dentro. Agora você está diante do Criador. Você está diante de Jesus. Então, algumas aplicações aqui para a gente concluir. Primeira, ande com quem te leva até a cura. Ande com quem te motiva a ser mais parecido com Jesus. Não ande com gente que te afasta de Jesus. Valorize quem fala a verdade. Valoriza aqueles que de fato são seus amigos. Aqueles que se preocupam de fato com você. Aqueles que te repreendem quando você sabe que precisa ser repreendido. Segunda aplicação aqui, para você guardar aí, lute pelo progresso. Todos nós estamos no processo, mas nem todos estamos num progresso. Pode ser que você tenha parado no meio do processo, que você parou numa etapa que ainda não é a etapa que Deus queria que você chegasse. Mas o Evangelho nos desafia a nos lançar nesse projeto de ter uma vida que progride cada vez mais, de glória em glória, de fé em fé, ser transformado. Deus nem sempre vai agir instantaneamente, mas Ele não quer parar de agir na sua vida. E terceira e última aplicação, aceite ser feito novo. Deus não quer apenas que você experimente coisas novas na vida cristã. Deus não quer apenas que você tenha uma experiência legal aqui no Upcamp, e outra ali no retiro de carnaval da igreja, e outra, de repente, numa vigília legal que teve. Não, Deus quer que você seja feito uma nova criatura, amém? Que você seja totalmente novo. Então, se você falar assim, pô, Jonas, eu estou aqui há alguns anos já, mas não tem muita coisa nova na minha vida, não. Pouca coisa mudou. Esse é o momento de falar para Jesus: Jesus, eu quero enxergar, eu quero que as coisas mudem, eu quero ser curado, eu não aguento mais ser cego, eu não aguento mais enxergar a coisa parcialmente, enxergar as coisas de forma turva. Eu não aguento mais os efeitos da queda na minha vida. Vamos fechar nossos olhos, fazer uma oração? Senhor querido, obrigado, Pai, pela Tua palavra que foi tão clara, Senhor, em nos mostrar que o Teu projeto para nós realmente não é um projeto que prevê o auto-engano, Senhor, a entrega aos impulsos do nosso pecado, da nossa carne, mas o Teu projeto para nós é um projeto que quer nos ver libertos, quer nos ver curados, quer nos ver progredindo, quer nos ver amadurecendo, quer nos ver, Senhor, mais apaixonados pela Tua palavra, mais comprometidos com a Tua vida, com o Teu projeto, com o Teu evangelho, com a Tua palavra. Faz assim, guarda o coração de cada um que está aqui nessa noite, guarda os nossos corações na Tua presença, o que te pedimos, em Teu nome, Jesus. Amém, Pai.